A qualidade de vida é o destaque dessa quarta-feira. Recebemos a médica especialista em clínica médica e reumatologia, doutora Letícia Pastorelli, para esclarecer dúvidas dos nossos telespectadores sobre doenças reumáticas, dores nas articulações, inflamações crônicas e outros temas que afetam milhões de brasileiros. Participe e mande sua pergunta, o QR Code está aqui na tela. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Clube. Eu começo perguntando sobre essa época do ano que acomete muitas pessoas com doenças respiratórias. Como elas conseguem diferenciar uma gripe comum para um caso de Covid, por exemplo? Olá, boa tarde a todos. Nessa época do ano, né, principalmente no inverno, aumentam as infecções respiratórias. E a gente sabe, né, que tem o resfriado, a gripe, a Covid, entre outros vírus respiratórios que circulam mais nesse período. Clinicamente, é muito difícil de diferenciar com segurança as manifestações clínicas de cada uma delas, mas a gente sabe que o resfriado comum eles são sintomas mais brandos, né? Assim, a febre não é tão alta, enquanto que a influenza, por exemplo, ela tem sintomas mais graves, como uma febre mais alta, de início abrupto, com dor no corpo mais intensa, uma tosse seca, pode vir com dor de garganta, e a Covid com os mesmos sintomas, né, assim, variando de aspectos mais até ólico-sintomático, com poucos sintomas, até manifestações até mais graves, como pneumonia, insuficiência respiratória e tromboembolismo. Agora, outra doença que preocupa muito a nossa macro-região é a dengue, né? No ano passado, o Ribeirão Preto viveu uma das piores epidemias da história. Quais são os tipos da doença, né? E qual o momento que a pessoa precisa realmente se preocupar, doutora? Isso, a dengue, assim, ela pode, então, em relação aos tipos, né, ela pode ter manifestações que fala que a dengue sem sinais de alarme, onde vão predominar também sintomas de febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, dor retroocular, dor atrás dos olhos, dor intensa nos músculos, articulações, essa febre, né, que costuma vir bem alta, assim, principalmente 2 a 7 dias, vem seguida de um período que a gente chama de defervescência, e é esse o momento que a gente tem que sempre prestar atenção, que pode evoluir com a dengue com sinais de alarme, né? Então, se a pessoa, nesse período de defervescência da febre, né, que pode durar ali entre 4 a 7 dias, né, no período que estiver reduzindo a febre, ela começar a ter dor abdominal intensa, vômitos constantes, falta de ar, sensação que está tendo um inchaço na barriga, redução da quantidade de urina, sintomas de pressão baixa, pulso rápido, sensação de tontura, até mudanças de comportamento, com sonolência, tudo, é um momento que ela mais tem que ficar alerta e buscar atendimento. Além das manifestações hemorrágicas, né? Então, começar a ter sangramento na gengiva, no nariz, manchinhas na pele, principalmente nas áreas de pressão, pernas, orelhas, que fica aquela manchinha que a gente chama de petequia, né? Como se fossem pequenos pontinhos vermelhinhos na pele. Doutora, o Messias de Taquaritinga está perguntando aqui se artrose e artrite devem ser tratadas com um reumatologista. Messias, boa tarde. É uma pergunta que é muito comum no nosso consultório, né? Essa diferenciação de artrose e artrite, né? A artrose, ela é tipicamente uma doença que tanto o reumatologista quanto o ortopedista podem conduzir. Como uma doença crônica que vai precisar de orientações, né? A gente sempre orienta buscar um reumatologista. E a artrite, em geral, né? Ela é causada por doenças autoimunes, onde o próprio corpo começa a atacar ele mesmo. E aí é uma área de atuação que é mais voltada para o reumatologista. Então, a diferenciação, né, que geralmente o pessoal pergunta, que a artrose é um processo mais de desgaste, que é lentamente progressivo, que afeta geralmente articulações que suportam carga, joelho, quadril, os pés, né, na joanete. E ela tem aquela característica de a gente fala que é um ritmo mecânico de dor. Quando esforça é que dói. Às vezes, né, assim, tem que fazer grandes esforços, tem uma certa rigidez quando começa a andar e começa a ter dor na movimentação. Em geral, não tem sintoma de vermelhidão, aumento de temperatura no local. Já diferente da artrite, que é totalmente diferente, a pessoa já acorda com a dor que se prolonga pelo período da manhã, com sensação de inchaço, de vermelhidão, aumento de temperatura no local. Então, esses casos, principalmente se de forma crônica, mais do que 6 semanas, tem que ser acompanhado com o reumatologista.
Inclusive, essa é uma pergunta da Cláudia Peixoto, de São Carlos, dizendo aqui que faz tratamento com o reumatologista, mas sente muita dor nas pernas, nos braços, sente até queimar como fogo. A dor é muito forte e ela vive procurando a UPA, mas não tem solução. Qual que é a orientação que a gente pode dar, então, para a Cláudia? Cláudia, é difícil a gente categorizar qual que é a doença que, pela descrição que você deu, faz parte do seu quadro clínico, né? Então, por exemplo, assim, existem medicamentos que eles vão diminuir o processo de inflamação, que são relacionados, por exemplo, a quando a junta está mais inchada, dolorida, né? A articulação, com manifestações de aumento de temperatura. Então, existem remédios, por exemplo, desde anti-inflamatórios, prednisona, até medicamentos que a gente fala modificadores do curso da doença, que eles vão diminuir o processo inflamatório com menos efeitos colaterais, garantindo, né, ou o que a gente almeja é que a pessoa não fique com sintomas e tenha uma vida e uma qualidade de vida normal, apenas usando as medicações. Já tem outras doenças que você não consegue ver um processo inflamatório na articulação, mas é a forma como o cérebro começa a entender a dor que começa a mudar um pouquinho. Então, a gente usa outros tipos de medicamentos, por exemplo, na fibromialgia, quando tem uma dor crônica nas costas, dor no joelho, a gente usa medicamentos que vão tentar interferir de como o cérebro entende essa dor e processa essa dor. Agora, a pergunta é da Neuza, lá do Manicec, em Ribeirão Preto. Quais os sinais de alerta para a artrite? Isso, então os sinais de alerta da artrite, assim, em geral, é quando ela se torna uma dor crônica. Mais do que 6 semanas, você já tem que ficar atento que isso não está tendo uma evolução que a gente considera natural. Quando não foi relacionado a um trauma, não teve uma queda, não teve uma batida na articulação, quando ela vem com sinais de alarme e com sinais de aumento de temperatura, de inflamação, né, aumento de temperatura, aumento de inchaço no local, principalmente com certa rigidez, diminuição de mobilidade, quando os sintomas já iniciam pela manhã e no finalzinho da noite. Em geral, dor de artrose, a gente deita, descansa e sente que até está melhor. Então, melhora aquela dor que está nas costas, no joelho. Agora, dor de reumatismo, de doenças autoimunes, elas vão, em geral, piorar naquele momento que você está mais parado. Então, pessoa jovem que tem dor nas costas, principalmente no período noturno, começo da manhã, ou de todas as idades, né, que comecem com dor nas articulações e que de forma crônica, né, que sejam pior de noite e pela manhã, tem que buscar auxílio. Falando ainda de dor nas costas, o Carlos César Macedo, aqui de Ribeirão Preto, está dizendo que teve um problema no ano retrasado com dores nas costas, foi ver, era pedra nos rins, mas depois disso nunca mais melhorou. Ele quer saber qual o procedimento agora, qual o médico correto a procurar, doutora? Isso, então assim, as dores nas costas, elas têm várias origens, né? Pode ser uma dor, por exemplo, de artrose, pode ser uma dor dos rins, né? Mas em geral, a dor de órgãos internos, você movimenta e você não consegue achar uma posição que alivia, né? Então a pedra do rim é desse jeito, alguma estrutura de órgão assim interno, você vai procurar uma posição, você não vai conseguir encontrar. Uma dor crônica, né, que foi afastada e não tem essas características, né, você tem que procurar um reumatologista, né, para que uma investigação adequada, né, seja com a história clínica, que é super importante, exames complementares, tanto laboratoriais de imagem, para a gente poder diferenciar. Tem dores que é na musculatura, que a gente fala que é a síndrome miofascial, tem dores nas articulações, ali da coluna, nas vértebras, tem a hérnia de disco, tem a artrose, tem outras que chamam estenose de canal, já tem uma doença que é autoimune, que chama espondilite anquilosante. Então, a gente tem vários diagnósticos diferenciais, aí precisaria buscar uma consulta realmente para a gente tentar entender melhor essa dor. O Cristiano de Ribeirão Preto quer saber sobre o túnel do carpo, se a única solução é cirurgia. Essa doença nem eu sei qual é. Então o que é o túnel do carpo, Cristiano? A gente tem um nervo na mão que chama nervo mediano. Ele passa dentro de uma estrutura, de um túnelzinho bem apertadinho aqui, junto com 9 tendões que fazem os movimentos de flexão do dedo. Quando a gente dorme, principalmente, inconscientemente a gente dorme dessa forma, todo mundo. Então, em geral, as pessoas
sente, né, os sinais de formigamento e sintomas de dor, principalmente no período e começo da manhã. Às vezes até acorda a pessoa e ela balança a mão assim para tentar aliviar a dor. A região, né, do túnel do carpo, esse nervo, ela passa aqui da sensibilidade principalmente do dedão até a metade desse quarto dedo. Então a pessoa ela sente um formigamento, uma pontada, um choque nessa região, principalmente desses 3 dedos. Se a doença evoluir um pouquinho, além da sensibilidade, ela vai diminuir a força das mãos. Então ela vai começar a lavar uma louça, cai os objetos, vai segurar um objeto, ela cai. Então qual que seria o tratamento? Primeira coisa é ver se não tem uma doença sistêmica que gera isso. Por exemplo, diabetes, um hipotiroidismo. Descartado que não tenha isso, algum movimento repetitivo do trabalho, né? Então, aí de tratamento, o que a gente poderia propor para ele? Usar uma órtese, uma luvinha, que principalmente usa no período noturno, que é a hora que a gente faz e dorme dessa forma. Uso de alguns anti-inflamatórios, corticoide, alguns medicamentos que tentam aliviar essa dor que a gente fala neuropática dos nervos, né? Como pregabalina, gabapentina. E se com a órtese, com o uso desse anti-inflamatório, com esses medicamentos não houver alívio da dor, né? Não tiver uma doença sistêmica que está gerando isso, ou alguma coisa que se perpetue no trabalho, aí sim que a gente pode pensar em fazer uma infiltração com corticoide ali ou até fazer uma cirurgia, que é muito simples. Bem esclarecedor. Doutora, agora tem a Sônia de Jardinópolis, está dizendo que tem muitas dores nas pernas e na coluna, principalmente quando fica em pé, arrumando a louça, fazendo qualquer outra atividade. Ela quer saber o que ela deve fazer. Isso, então assim, parece pela característica que ela contou, que é uma dor de ritmo mecânico que a gente fala. A hora que força, a hora que fica em pé, é que ela aparece, né? Então, a primeira coisa é tentar corrigir postura, né? Então, a hora que ela tá ali em pé, lavando a louça, às vezes ela pode colocar um calço na frente da pia para tentar colocar um dos pés apoiado e assim conseguir descanso da lombar ali para aliviar o sintoma, né? Uma coisa que a gente fala quando a pessoa tem dor nas costas é o fortalecimento do core, famoso core. O que é isso? É fortalecer o abdômen, as costas, o glúteo, a coxa, para tentar, se tiver com sobrepeso, obesidade, perder peso, isso vai influenciar muito, é uma das coisas que mais influenciam na evolução. Corrigir postura, então sempre sentar com o bumbum bem encostado na cadeira, os 2 pés apoiados no chão, as mãos apoiadas aqui na cadeira, então isso vai ajudar muito. Aí tem que tentar entender, né, essa dor que começa nas pernas, irradia nas costas, irradia para a perna, pode ser uma hérnia de disco, pode ser uma estenose de canal, que a gente fala que é com o envelhecimento, uma estrutura ali que protege a medula, ela fica um pouco mais grossa. Então a gente tem que tentar entender o que a gente pode tentar modular e tentar fornecer para melhorar a qualidade de vida dela, né? Então, remédios que ajudam em dor crônica, dor lombar, duloxetina, desvenlafaxina, venlafaxina, pregabalina, são medicamentos que podem ser usados também para ela. Além de analgésico comum, de pirona, paracetamol, se ela não tiver contraindicações. A Márcia de Ribeirão Preto gostaria de saber por que o marido dela sente tanta dor no pé todos os dias, no pé esquerdo, viu? O que ela pode fazer, quem procurar? Certo. Márcia, então assim, ó, a dor no pé, se a gente pensar, por exemplo, assim, que a hora que ele levanta da cama, dá os primeiros passos e sente uma dor, tipo uma pontada, uma facada no calcanhar, pode ser aquela famosa dor do esporão, da fasciite plantar, né? Então, por exemplo, isso, mudança simples no dia a dia, por exemplo, mudança do calçado, fazer alguns exercícios de alongamento, fortalecimento, às vezes perda de peso, diminuir impacto ali, ele vai conseguir melhorar e vai ficar super bem. Aí, às vezes, uma coisa que acontece muito com homens, né, pode acontecer em mulheres também, mas nos homens é mais comum, se a dor for na região da voltinha do dedão ali, onde a gente fala que é a joanete, pode ter aquela crise de gota, que é o mais comum de dar crise ali. Então, por exemplo, às vezes fica vermelho, quente, inchado, parece que um bicho picou, de tão forte que é a dor, e começa de forma súbita quando tem essa crise. Aí a gente tem que investigar se é o ácido úrico que está aumentado, orientar mudanças alimentares, de estilo de vida, se tiver com sobrepeso, mudança, e até tratamentos para diminuir o ácido úrico do sangue. Então, vai depender de que estrutura que ele está, assim, inflamado, né? A Josefina, de Bonfim Paulista, está dizendo que o esposo sofre com formigamento nos braços e nas mãos a ponto de não conseguir segurar copos ou celular. O que pode ser a causa desse formigamento? Isso, então, Josefina, aí parece assim, se a dor ou a formigamento for da mão para cá,
pode ser a do túnel do carpo que a gente conversou agora recente, mas pelo que eu estou entendendo, parece que é uma coisa que pode ir para os dois braços e vem um pouquinho mais além das mãos, né? Então ela vem no braço todo. Se isso estiver acontecendo, pode indicar às vezes um problema na cervical, então uma hérnia de disco ali naquela região, um processo que a gente fala que é o bico de papagaio, às vezes uma artrose ali na coluna que pode estar causando isso. Então a gente tem testes específicos na hora que a gente examina, que a gente consegue diferenciar isso, além do exame físico, tem exames complementares também. Doutora, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Clube. Ficaram algumas perguntas aí que a gente pode colocar nas nossas redes sociais. Obrigada, Perfeito. viu? Até uma próxima. Obrigada. Até.